Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Mensur de Rafael Coutinho. Pois bem, sejam bem-vindos. Eu acabei de falar, toda vez eu repito essa merda. Não adianta. Eu sou o Estranho, estou aqui com o Judeu Ateu? Pois é, como sempre, estamos aqui reunidos uma vez por mês para discutir. Estamos mantendo uma vez por mês para discutir quadrinhos nacionais. Pois é. E desta vez estamos fazendo o primeiro programa de um mesmo autor que a gente já falou outrora. No caso, queridinho do programa agora, né? Falou duas vezes, já é queridinho do programa. Que é o Rafael Coutinho. Ele foi o desenhista de Cachalote, o nosso primeiro programa. E aqui em Mensur, lançado pela Quadrinhos na CIA, ele está com um trabalho solo, né? Ele está sendo tanto roteirista quanto o desenhista da obra Mensur. Caso você nunca tenha ouvido o Quadrinho ao Quadrado antes, aqui a gente vai procurar falar da obra de forma geral. Inicialmente, vamos tentar falar sem spoilers, e aí quando a gente for entrar em alguma informação específica da história, a gente avisa pra você parar de ouvir, ir atrás de ler e voltar aqui pra ouvir o resto. Então é isso, vamos começar falando de Mensur, Judeu? Porque foi uma escolha sua, né? Eu fui pego na escolha sem ter lido, você já tinha lido, e foi uma sugestão sua de Mensur. Você lembra como que você chegou em Mensur? Foi por causa de Cachalote mesmo? Não. Na época que a gente começou o programa, eu sei muito pouco de quadrinho nacional, então eu fui em listas, qual foi o melhor quadrinho de tal ano? Qual foi o melhor quadrinho de tal ano? E Mensur definitivamente estava presente em vários dessas listas, sabe? Só depois eu fui saber quem era o Rafael Coutinho, eu fui ler sem saber nada sobre ele, e foi uma grata surpresa, sabe? Eu acho que eu li Mensur depois de Cachalote, mas mesmo assim eu não sabia muito sobre o autor nem nada. Foi uma grata surpresa pra mim. Legal. E você, então, por favor, diga sobre o que é, o quanto dá pra você dizer sobre Mensur que faça algum sentido. Mensur é a história do gringo. Esse é o nome que é dado pra esse personagem. Eu também não quero entrar muito em spoilers, mas basicamente é a história desse cara que tá vagando por cidades no Brasil procurando por trabalhos só pra sobreviver mesmo, sabe? Ele é falido, ele estudou numa faculdade de altíssimo respeito, mas alguma coisa aconteceu que ele acabou meio que dragulando na vida e acabou virando praticamente um sem-teto. E a história é dele viajando no Brasil procurando trabalhos. A premissa, né, meio que o tchan da história é que ele é um ex-praticante e talvez continue praticando o Mensur, né, que dá o nome à obra, que é um esporte entre aspas, né, uma luta de espadas que foi inventada na Alemanha, em que duas pessoas enfrentam uma a outra cara a cara, bem perto assim, e elas tentam cortar a cara uma da outra com a espada. Até cansar. Isso. Essa é a ideia. Até cansar. Ninguém ganha. Tipo, é só uma pessoa perde, mas ninguém ganha, sabe? Eles ficam com a espada pra cima, assim, né? Então, tipo, não é um esgrima que a gente tá acostumado, né? Espada pra frente. É a espada com... Você estica o braço pra cima e a espada fica em cima ali. Eles ficam duelando e tentando cortar a cara da pessoa, ela não pode se mexer. É um esporte extremamente idiota e que aí eu fiquei muito surpreso de que isso existiu. Isso foi popular em algum... Era popular em aristocracia, né? Ele era... Sim. É muito... Ai, caralho, ô coisa idiota do caralho, cara, sabe? século XV, né? As pessoas não tinham TV, não tinha nada. Vamos ficar cortando a cara um do outro aí e ver quem pede arrego primeiro, vai. Esse é o rolê da história. Ficar com um monte de cicatriz na cara, então todo mundo que pratica sempre tem cicatrizes no rosto. Sim. E aí fica um pagando pau pra cicatriz do outro, sabe? Da hora essa cicatriz aí, hein? Porra. Sim. Eles têm até um nome que eu não lembro qual é, pra cicatriz, sabe? Shures, alguma coisa assim. Sei lá, mó bonito seu strudel aí, não sei, uma coisa assim, sabe? Pois é, que merda, né? É sobre isso. Eles usam uma máscara, né, pra não arrancar o nariz da pessoa. Sim. Mas, essencialmente, ele é um praticante desse esporte. Que é meio de submundo, né? Pelo menos na obra aqui, em algum ponto essa modalidade veio pro Brasil. Eu não sei se chegou a ser realidade, mas na ficção da história isso aconteceu. Foi parar na faculdade que esse cara estudou, e ele praticou na faculdade, e de alguma forma ainda existe meio no submundo, sabe?
sabe? Quem pratica se reconhece e ainda se encontra secretamente pra fazer essas merda aí, mas não é um esporte, não é uma prática difundida, né? É um negócio que tá muito envolto, sabe? Só na prática do negócio, sabe? Só de você praticar esse negócio, você meio que já se eleva de alguma forma, né? É meio que sobre isso, é super círculo de masturbação em volta desse negócio. Eu acho, inclusive, que é bem curioso porque, já vamos entrando na discussão da obra, é bem curioso porque esse esporte, esse conceito idiota, mas esse esporte, da forma como ele é visto pelos praticantes, pelas pessoas que participam do gibi, que conhecem, ele meio que molda o tom da história e molda, inclusive, os próprios acontecimentos da história, né? Então a gente vê que o Gringo, por exemplo, um dos preceitos do Mensur é um pouco da parte de honra, né? Essa coisa de um duelo de cavalheiros e tal, e ele leva bastante isso pra vida dele, como uma pessoa honrada. Em um determinado momento ele tem que pagar uma conta aí de R$60 que tá com o nome sujo, e ele não quer pagar porque ele acha errado pagar a conta, sabe? Tipo, exato, ele meio que já tinha pago, mas o processo para ele comprovar que ele já tinha pago era muito demorado, ele tinha que ir pra não sei aonde, mas o correto, honrado, sabe, a empresa, sabe, dá a comprovação de que ele pagou, ele não vai pagar de novo, não importa o quão difícil isso seja, sabe, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de honra, sabe, eu concordo com você definitivamente, honra é uma palavra que eu vou usar bastante durante esse podcast, porque pra mim essa é a grande temática que meio que envolve Mensur, sabe, o valor da honra, até onde vale a pena ir, sabe, é uma grande dissecação, às vezes sem escolher grandes lados, sabe, sobre o valor social da honra, é bem interessante nesse aspecto pra mim. Justamente, só conectando, é algo que tá, como você mesmo falou, intrinsecamente ligado ao esporte, sabe? Eu tava meio que receoso de falar isso, já entregar meu ponto, mas o Mensur é um esporte sobre honra, sabe? Não tem mais nada ali dentro além disso, por isso que é tão idiota, mas tão importante pra quem pratica, sabe? Porque a gente vendo de fora, mano, honra é um negócio muito idiota, sabe? Porque você tá fazendo isso, mas pra quem possui, sabe? Pra quem pratica, aquilo é algo meio que imensurável. Sim, concordo. Outra coisa é interessante justamente como... Eu acho que numa primeira leitura, esse esporte do Mensur pode ser algo que parece meio jogado, meio só salpicado na obra, mas eu reli Mensur umas 4 vezes, e quanto mais eu leio, mais eu vejo como ele tá conectado com várias mensagens da obra, porque outro aspecto interessante do Mensur é que é justamente um esporte do século XV, que meio que morreu, e a existência dele na época contemporânea é algo completamente absurdo. E isso meio que comunica muito justamente do personagem do Gringo, sabe? Esse cara que teve uma época áurea em algum tempo muito distante e agora ele tá sobrevivendo só nessa imagem e nas conexões que ele tinha antigamente, sabe? Ele é um fantasma do que ele já foi, sabe? Sim, acaba sendo... É um esporte que, em teoria, ele deveria estar sumindo, né? Então, pode até ser que ele esteja sumindo, principalmente pelo que a gente vê de pessoas que ele conhecia que praticavam, que não praticam mais. Então, é meio que alguém tentando manter o hobby de algo que ninguém mais se importa, sabe? Eu acho que isso bate muito na questão da honra que a gente citou, de que o cerne dele, uma das coisas que definem ele, a característica pessoal dele é o esporte, é a honra que traz junto com ele. E aí, ver essa coisa sendo diluída, talvez afete ele de alguma forma, a gente pode discutir mais na parte dos spoilers, mas é interessante como isso, é o que a gente tá falando, né? Tudo acaba girando em torno do Mensur, mesmo a história não sendo sobre o Mensur, né? Não é sobre a prática do esporte, é sobre o Gringo, né? No final das contas, o Gringo e as pessoas que acabam cercando ele e ele vai encontrando nas jornadas que ele faz aqui ao longo da história. Justamente, foi o que você falou agora, o Mensur acaba comunicando muito sobre o que é o Gringo, e não só isso, até a relação dele com o Mensur acaba comunicando muito sobre ele, porque durante a obra não é uma constante, eu sou um praticante de Mensur, sabe, esse é o meu negócio honrado. Ele tem uma relação complicada com aquilo, ele desiste várias vezes, a história começa assim, né, as primeiras páginas são ele indo caçar a espada que ele tinha jogado fora, sabe? É muito sobre essa relação complicada com a honra, justamente por causa do esporte, sabe? Concordo. Eu vou guardar mais discussões pra isso, pra parte com spoilers. Eu acho que uma parte que é boa da gente comentar, porque sem spoiler, eu acho que de
diz muito sobre a obra, porque lendo por aí eu vejo que acaba sendo uma opiniões divergentes sobre a arte, né, de Mensur. Sim! Quem leu Cachalote junto com a gente, né, tá seguindo a mesma jornada que a gente, quem veio de Cachalote viu na arte do Rafael Coutinho, embora muita abstração, eram traços definidos, né, eram traços diretos, né, embora ele usasse muito simbolismo e raramente abstrações, mas ele fazia o desenho ali de verdade, né, tipo completo, concluído, por assim dizer. E era bem constante, por assim dizer. Apesar de serem várias histórias, pelo menos dentro de cada história, o traço era extremamente constante, bem limpo, eu diria, principalmente comparado com o Mensur, sabe? O uso de sombras era bem específico, bem pontual, e o traço acabava ficando bem sozinho, sabe? Na página branca. Mensur acaba tomando outro caminho, né? Exato, ele embora tenham muitos momentos de constância e páginas que você olha, você fala, ok, isso aqui é do mesmo cara de Cachalote, com certeza. Eu consigo ver uma distinção bem clara da arte, sabe? Na forma que são tratados, principalmente muitas cenas que são, de fato, meio difíceis de entender o que tá ali sendo desenhado, sabe? Sim. Muitas vezes propositalmente, até, eu diria. Sim, com certeza. Então, às vezes, até uma quadrinização um pouco estranha, sei lá, quando ele tá viajando de ônibus, tem uma página que não faz o menor sentido pra mim, essa página. Eu ia comentar justamente dessa página que foi bem emblemática pra mim. Parece que até tá querendo retratar toda a viagem, sabe? Numa página só. E aí essa confusão maluca. É uns círculos, símbolos geométricos e sombras e não sei o que. Eu adorei isso. E ele tem vários momentos assim. Mais pra frente tem uma parte de duelo, que é uma parte bem abstrata também. E aí eu acho que, em termos de character design, ele tá bem mais solto com o desenho. Eu acho que isso talvez possa, inclusive, ser feio pra algumas pessoas, principalmente porque ele opta por fazer um mesmo personagem com características que tornam ele meio estranho de se ver, sabe? Por exemplo, tem aquele gordo, que é o amigo dele, que ele visita... Não é gordofobia, o nome dele acaba sendo o gordo mesmo. Exato. Que ele tem tipo um traço assim em volta que sai, como se fosse uma barba. Mas eu não sei se é uma barba ou se é só um traço, sabe? Não tá muito claro. É meio abstrato se aquilo é o contorno de uma barba, se aquilo é uma cicatriz, se aquilo é só um traço pra diferenciar ele das outras pessoas. Eu pensei nisso também, que Mensur, ele tem uma vibe bem realista, sabe? No tom dele. Mas o character design dos personagens é algo bem quadrinístico, sabe? No aspecto que cada um tem pelo menos uma característica que é bem marcante. Então, Gringo, claramente, né, a grande cicatriz que ele tem na cara, sabe, indo da bochecha pro pescoço e tal, e o amigo gordo dele, depois a menina que ele conhece, são personagens incrivelmente memoráveis no final das contas, sabe? Eu acho que acaba funcionando muito diretamente pra você olhar o personagem e reconhecer ele, mas talvez não seja necessariamente bonito, né, então eu acho que é aí que algumas pessoas podem estranhar. Eu acho que é funcional, né? Eu não tenho que opinar se é bonito ou não. Eu acho que ele tem que servir a história. Eu acho que serve muito bem a história. Mas eu consigo ver algumas pessoas ficando incomodadas com isso. A única coisa que me incomodou, e que eu não sei se você passou por isso, mas eu tenho que admitir esse shame on me, é que algum ponto no começo da história mostra um nariz sendo cortado. Não fala de quem, só aparece nos primeiras duas páginas o nariz foi cortado. E pelo design do Gringo, eu achava que era ele, porque parece que ele não tem nariz em muitos desenhos, porque é um nariz muito achatado, sabe? E aí quando você vai olhar... Nossa, não tive essa... E aí no começo eu ficava assim, caralho, porque em algum momento ele encontra amigos do passado e fala, nossa, né, como ele tá desfigurado, né? Alguém comentou por causa das cicatrizes, mas pra mim era por causa das cicatrizes e porque ele não tinha nariz. Mas aí mais pra frente eu falei assim, não, mas nesse quadro aqui ele tem nariz. Mas nesse quadro aqui ele não tem. E aí eu percebi em algum ponto que, ok, ele tem nariz, não foi ele que perdeu o nariz no começo ali. Mas eu tive esse problema. Eu não sei se mais alguém, eu vou jogar aí pros ouvintes, se mais alguém teve esse problema também ou não. É algo bem específico, eu definitivamente não passei por isso, não. É porque os outros têm um nariz tão bem desenhado. Eu só percebi isso quando ele corta a barba, né? Quando ele tem a barba, o nariz é bem proeminente, mas quando ele corta, fica com essa impressão que se ele tem nariz, né? Pelo menos é um nariz, sei lá, quebrado, sabe? Aquele nariz mais achatado, meio formato meio estranho, sabe? Talvez seja isso a característica dele. Mas não sei, tive isso. Só quis comentar sobre isso. Entendi, porque eu não tive isso. Mas continuando pelo menos no tópico da arte, eu
eu achei que foi bem... Queria comentar que foi bem corajoso em algumas experimentações, assim, sabe? Principalmente, eu não manjo muito de desenho, mas eu achei que teve uma variação bem grande em ferramentas usadas, sabe? Até pra eu que não manjo tanto, sabe? Vi uma hora era carvão, outra hora era nanquim, outra hora era, não sei, umas colagens meio bizarras e tal, outra hora era um aspecto meio de impressão mesmo. Eu achei que no aspecto de ferramenta durante a arte teve uma amplitude muito grande e mesmo assim ficou bem coeso, sabe? Eu achei que acabou sendo uma escolha bem corajosa. A coesão é bem significativa porque justamente, né, eu citei que, a gente citou inclusive que tem essa variância de em alguns pontos ele tá muito bem definido, em alguns pontos ele tá mais abstrato, em alguns pontos ele tá pirando, mas é tudo o mesmo quadrinho, sabe? Você olha e você fala, isso tudo é Mensur, sabe? Isso é Mensur, faz sentido, eu tô lendo a mesma história, né? Em nenhum momento você olha e fala assim, pô, essa página aqui não tem nada a ver com nada. Eu concordo. E, sabe, a gente comentou de passagem, mas de fato a experimentação, eu não sei se experimentação é a melhor palavra, mas sabe, a variância na quadrinização de fato é algo que me chamou a atenção, sabe? A gente comentou que em Bulldogma o autor tinha bastante variação na quadrinização, mas aqui é uma loucura só, sabe? É umas páginas sem quadrinho, sabe? São quadrinhos sem o quadro, outra hora são tiras horizontais bem compridas, outra hora são bolas, outra hora são de fato só, sabe, 10 quadrinhos numa página só. Ou é uma página com desenho único, que são várias páginas seguidas de um desenho único, que é um momento bem marcante, né, do quadrinho. Ele varia bastante mesmo. Outra hora é 100 quadrinhos com quadrinhos juntos numa página mexendo ali, sabe? Honestamente, eu só gostei da ideia disso, eu não encontrei muito propósito nisso, metalinguisticamente falando, dentro da história, sabe? Mas eu gostei de ver a experimentação, eu gostei de ver isso sendo usado dessa forma. Sim. Não atrapalha, é só digno de nota mesmo, porque, por exemplo, esse caso que a gente citou dos quadros que são redondos, né? Não são quadros. Eu olhei isso e falei, ok, isso não precisava ser assim, né? Mas tudo bem. eu aceito, sabe? Eu acho que tem essa vibe mesmo de vamos mexer com isso aqui, sabe? Apesar da história realmente não necessitar. Você chegou a comentar que ele passa bastante sobre cidades diversas ao longo da história, né? Que ele tá sempre transitando. E talvez seja um dos pontos mais interessantes também de Mensur, né? Como ele muda de cenário de acordo com a fase da vida ali do gringo, né? Do que ele tá passando, dos acontecimentos da cidade. Ele vai variando de cidades e isso é relevante pra história de alguma forma, sabe? A existência de cidades diferentes, de pessoas estarem em cidades diferentes, ou mesmo de ter vindo de uma cidade diferente, sabe? Ele tem uma conversa no começo com uma policial que veio de São Paulo e aí ela fala um monte de tipo e aí ele cita, você tá falando muito tipo. E ela, não posso sair de São Paulo. Não larguei, desculpa. Esse foi um aspecto que me chamou a atenção, principalmente porque ele meio que divide os atos da história entre as cidades que ele vai passeando, né? Entende? Em grande página São Paulo, grande página Ouro Preto, né? Eu não visitei nenhuma das cidades que são retratadas na história, mas pelo menos pessoalmente bateu pra mim a retratação de São Paulo nessa história, sabe? Eu achei que foi algo... Eu quero dizer que esteticamente foi uma representação bem fiel da cidade, meio que da frieza e meio que do imediatismo da cidade, sabe? Os metrôs lotados e os carros e os prédios, mas até num ponto de vista da história, sabe? Quando ele vai pra cidade, quando ele vai pra São Paulo, desculpa, é o momento que meio que... É um drama paulistano? É um drama paulistano, sabe? Sobre ele trabalhando ali num bico, num hotel e começa a vir uns negócios ali de meio que contrabandear as coisas do hotel e eu senti, quer saber, isso é um drama paulistano, sabe? E até meio que a solidão que ele sentia dentro da cidade, sabe? Sim, concordo. Existe até algum momento que ele representa um pouco de uma subcultura, né? Que aí a gente comenta na parte de spoilers, mas eu achei também isso interessante, porque é uma coisa bem São Paulo mesmo. Eu acho interessante, não sei de Ouro Preto ou de Caxambu, né? O começo da história é em Caxambu, ele tá trabalhando numa fábrica lá. Também nunca estive em Ouro Preto, mas eu imagino que deva significar alguma coisa, se não pro autor, mas pelo menos pra história significa momentos diferentes do personagem e dramas e acontecimentos e relações diferentes em cada momento que ele passa. Só você pensar que, assim, né, não tô falando nada sobre como a cidade é hoje em dia, mas Ouro Preto, né, é onde ele vai trabalhar nas minas, né, de Ouro Preto, assim, então
mesmo que não seja uma retratação fiel de como a cidade de hoje em dia, definitivamente tem todo o aspecto histórico envolvido, sabe, na corrida de ouro lá em Ouro Preto e tudo mais, né? Sim. Eu adoraria que as pessoas que moram nessas cidades, eu não sei, talvez escutam o podcast ou visitaram, se elas encontraram alguma significância da história nesse aspecto. Eu acho que pra comentários sem spoilers por hora está bom. É difícil comentar muito sobre Mensur sem spoilers, de fato. Não, a gente comentou bastante. Não é tão... Então, a gente fala isso pra todo quadrinho. Não, é meio difícil comentar sem spoilers, né? Mas, não, a gente comentou de todos até agora. Mensur não foi diferente. Eu acho que só como uma nota final aqui, a gente dá um parecer geral, que nem a gente sempre faz, sobre a obra pra quem de repente ainda não leu, pra ter um veredito nosso se vale a pena ir atrás ou não. Porque até agora, né, eu tô comentando bastante, mas acho que nem eu nem você damos uma opinião se a gente gostou ou não, afinal de contas, de Mensur. E eu acho que de alguma forma isso retrata, não bem a minha opinião, mas em parte a minha opinião. Eu vou falar aqui que eu gostei de Mensur. Quanto mais eu leio Mensur, mais eu gosto dele. Mas acho que mesmo agora, depois de ter lido umas 4 vezes, eu não sei exatamente a coisa que eu mais gosto dele. Eu finalmente comecei a encontrar mensagens coesas que amarram a história de forma bem fechada, sabe? Eu adoro o final de Mensur. Tem muita coisa ali e, sei lá, como um bom hipster de quadrinhos, eu adoro umas obras que você tem que cavar fundo, sabe? Pra encontrar coisa que tem mesmo lá, sabe? E Mensur, ele tem coisa assim. Ele tem coisa em cada maldita página. É só questão de realmente a gente cavar fundo na análise e tirar mais coisas. Definitivamente é uma obra que eu vou reler mais vezes durante minha vida. Legal. Eu também gostei de Mensur. Eu acho que a gente não ter comentado de nada ruim nesse começo, eu acho que diz que a gente gostou, porque é sempre o momento em que a gente escolhe por citar problemas que a gente tem com a obra. Eu não tenho nada anotado aqui de problema que eu tenho com a obra. Então eu considero Mensur uma boa leitura, sim. Foi uma surpresa porque eu não tinha lido, então foi uma surpresa grata aqui, felizmente. E eu considero que é uma recomendação bem válida para qualquer pessoa. Embora tenha sido bem recebido por quem leu, eu não vi sendo falado tanto assim de Mensur, né? A gente acabou, toda vez que a gente falava de um quadrinho, eu acabava dando uma pesquisada, opiniões gerais por aí e tal. E a maioria dos que a gente citou sempre tinha bastante opinião, e Mensur, pelo menos aquelas primeiras páginas de Google que a gente joga, eu achei que era mais matéria sobre o lançamento do que opiniões e reviews, etc. É curioso isso. Eu também tive essa mesma experiência. É engraçado. Parece que recebeu bastante marketing Mensur, até por ser, sei lá, do Rafael Coutinho, né? Ele sendo filho, né, da Laerte, imagino que, sabe, deve ter gerado um rebuliço na época, mas depois de sair, parece que não, sei lá, não teve muitas reviews, assim, extensas sobre Mensur, sabe? Inclusive, se algum produtor de conteúdo de quadrinho estiver ouvindo, é legal entrevista, mas é mais legal opiniões sobre quadrinhos, sabe? Porque, nossa, como tem entrevista? Como as pessoas gostam de entrevistar quadrinista brasileiro, sabe? Opina sobre o quadrinho do cara, pelo amor de Deus, sabe? Para de só falar com ele, sabe? É legal você saber o que o cara pensa e tal, mas a obra é mais importante que o artista. Falei. Não, eu concordo. E eu até gostei, eu achei que o Rafael Coutinho, nas entrevistas que ele deu, eram bem interessantes, sabe? Falou-se demais também sobre o tempo que ele demorou pra fazer Mensur. Vou dar essa crítica aqui. Eu entendi, tá ok, demorou pra se escrever Mensur. Obrigado, tá? Mas eu concordo com você. Vamos falar mais sobre as coisas. Dito isso, quem não leu a obra, agora é a hora de você sair, se interessou-se, clicar no link aí que a gente vai deixar no post pra você ir direto comprar Mensur, lê-lo e aí voltar aqui ao nosso resto da conversa aqui. Maravilha. Falando sobre Mensur agora sem nenhuma amarra. Finalmente. Eu quero começar já com uma provocação, Judeu, porque a gente tá falando bastante sobre o conceito de honra como um dos grandes temas e também uma das grandes motivadoras da história de forma geral, né? A própria honra do gringo leva ele a tomar várias decisões. Mas o que a gente sabe da história é que em algum ponto do passado, aquela turminha dele que praticava Mensur, alguém, provavelmente o gordo, cortou
cortou o nariz de uma pessoa. Sim. E isso deu uma bosta. No final, deu uma bosta fudida. Ia fuder todo mundo do grupo de Mensur. Escolheram o cara que era o pobrezinho, né? Que tava lá, né? De costa, bolsa. Né? De bolsista. E o professor que tava envolvido nisso. E fudeu a vida dos dois apenas. E beleza. E isso fez o gringo cair na vida. Mas você acha que, principalmente por conta do final, você acha que ele está seguindo a vida por questão da honra e de viver a vida como eu esqueci o termo. Mensurem. Seguir a honra do Mensurem, a vida livre, etc. Ou você acha que tem um pouco de medo aí? Porque esse cara deve estar atrás dele. O que você acha? Você acha que é meio que um medo do passado ou é uma questão de honra ou é uma mistura dos dois? Eu acho que no final o que eu entendi foi que ele largou, né, o Mensurem pra mim. O Mensur, desculpa, né? Pra mim a mensagem final de Mensur é que tinha mais honra em largar a honra do que continuar honrado. Mas ele não largou, eu tô dizendo ao longo da história. Ao longo da história ele não largou o Mensur. Ele queria largar, mas ele sempre voltava pro Mensur, né, de uma forma ou de outra. Porque ele via a honra em praticar o esporte. Acho que, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você acha que muito dele continuar meio que vagando pelo país é porque ele tinha medo desse cara encontrar ele? Mensur, no fundo, talvez. É meio que uma história, é quase um thriller, sabe? Talvez ou medo dele encontrar esse cara, ou até medo do próprio passado, medo do que o Mensur cause. Talvez esse seja o grande conflito entre ele ter essa parte da vida dele que é tão importante pra ele, que é o Mensur, mas ao mesmo tempo ele ter essa parte tão horrível que foi o que resultou, né, o Mensur que fez dele. E por que o cara tá atrás dele também? Essa fica uma dúvida, né? Porque não foi ele que cortou o nariz, né? Então... Eu não entendi essa parte aí. Pode ter sido ele que cortou o nariz, mas eu acho que não, pelas dicas que a história dá de que o gordo chega pra ele e fala, cara, desculpa por aquilo, sabe que eu te considero pra caralho. Me parece tipo de coisa de o gordo ia se fuder e ele acabou e o pessoal não estaria ajudando ele se de fato fosse ele, se ele não tivesse tomado a culpa por algo que ele não fez. O pessoal você cagou, você cortou o nariz de alguém aí, se fode, sabe? Eu acho que muitas das atitudes das pessoas se justifica no fato de não ter sido o gringo que cortou o nariz do cara lá. É isso, eu concordo. Agora, a ideia dele é um personagem tão complexo no final das contas, sabe? Eu acho que, de fato, sabe, pode ter... Mesmo durante o começo da história, ele não tá vagando só por causa de honra, sabe? Ele tá vagando sim porque ele tem medo de falar com a mãe dele, sabe? Ele tem medo da verdade que ele não tem nada a ver e provavelmente nunca teve nada a ver com, entre aspas, os amigos dele. A única coisa que ele tinha em comum é esse negócio do Mensur, sabe? Esse negócio deles praticarem esse esporte junto. Era a única coisa que ligava ele com essas pessoas, mas elas eram de outra classe social, eram pessoas completamente diferentes. Foi mais fácil pra ele criar amizade no final das contas. Não mais fácil, mas ele criou mais amizade com o pessoal da mina do que foi reatar amizade com essa galera que devia milhões pra ele. Então eu vejo muita dessa complexidade nesse personagem. Eu acho que parte... sim, ele tá buscando continuar a viver uma vida honrada, mas tem infinitos outros aspectos que estão motivando ele, né? Sim. Até em muitos aspectos, o medo dele de iniciar uma relação é comentado várias vezes durante a história, sabe? Parece que ele quer continuar com o Mensur pra não ter que se relacionar com ninguém. Porque ele não pode ficar com a menina de vez? Porque eu pratico o Mensur. Eu não posso... Ninguém pode descobrir essa minha vida secreta. Mesmo depois que ele já largou o Mensur, né? Sim, principalmente, né? Ele acaba vivendo pelo código do Mensur, mesmo não sendo... Acaba sendo meio que uma coisa, talvez, meio samurai, sabe? Do caminho da espada. E uma coisa que você vive por aquilo, né? Isso era bastante comum no conceito japonês de samurai. E acaba que o Mensur é bem similar nesse aspecto, apenas mais idiota absurdo, mesmo. Mais absurdo, sabe? Eu concordo contigo, definitivamente tem esse aspecto de honra pura. Só praticar o esporte mesmo. Você vê durante a história o conflito que ele tem com isso. Quantas vezes durante a história ele não largou a espada? Muitas vezes. Então, pra mim, a história do final das contas não é sobre a honra por si, mas é sobre conflito que todo mundo tem dentro de si com a honra, sabe? Porque Mensur, ele não é uma crítica direta à honra. Mensur
Mensur não critica o Mensur. Sim. É um aspecto da história, sabe? E tem valor naquilo. Traz significado pra vida de várias pessoas. E a honra, durante vários momentos na história, é retratada como algo positivo. Só que em vários momentos também não vale o preço que tem, né? E inclusive acaba sendo colocado bem à prova essa questão de honra, principalmente nos outros ex-mensureis, que na verdade o próprio gringo cita que você nunca deixa de ser mensurem, né? Uma vez mensurem, sempre mensurem. Mas, no entanto, todos os outros que ele encontra não carregam essa mesma... Talvez só tirando o professor, mas nenhum deles carrega a mesma honra de mensurem que o gringo acaba levando pra vida, né? Acaba que sendo retratado que ele leva muito mais a sério isso do que todo mundo que praticou junto com ele levou pro resto da vida, e quem tá praticando agora leva também, né? Porque quando ele encontra aquele submundo dos manos de São Paulo, que inclusive, incrível, tipo, eu adorei esse conceito, porque é o tipo de coisa que aconteceria em São Paulo. Teria uma subcultura dos mensurem em São Paulo, sim. Teria, 100% teria. Fez todo sentido. E aí, tipo, é aquela galera que não entende o que tá fazendo, mas tá fazendo só porque alguém descobriu e achou super legal. É muito São Paulo isso. Esse é o aspecto que eu gostei. E aí é exatamente isso, né? Esses novos praticantes, eles não entendem nada do... Quer dizer, não é que eles não entendem, né? É que pra eles o Mensur é uma coisa e pro gringo é outra, né? Então pro gringo é esse negócio de honra. Talvez só ele tenha visto toda essa questão de honra e levado pra vida essa questão do Mensur. E ninguém mais tem, tipo, pra todo mundo ter sido só uma brincadeira, sabe? E ele tá levando muito mais a sério isso. Eu acho que é um conflito interessante, né? O quanto alguém leva muito a sério uma coisa que ninguém se importa, sabe? Até mesmo antes de ele ir pra São Paulo, eu adoro esse momento também, sabe? Acho que é em Ouro Preto que ele também encontra uma galera ali que pratica o Mensur numa caverna e tal, e aí ele corta o rosto do cara e ele, porra, cara, o que você tá fazendo? Que merda é essa? Ele, não, é assim que você faz, sabe? E ninguém praticava o esporte dessa forma, só ele. Sim. É muito interessante, eu concordo com você. E até, como eu disse anteriormente, é meio que o próprio Mensur, é isso? Sim. É um esporte que tinha que ter morrido. Ninguém leva a sério, mas ele continua com aquilo porque é a única coisa que deu significado pra eles, pra vida dele, sabe? E a vida dele hoje, inclusive, né, ao longo da história é isso, né? Ele nunca largou isso. Então ele vai lá enfrentar cachorro no meio do mato, sei lá, os contatos do passado que ele teve do Mensur é o que mantém meio ele ainda vivo, né, voando por aí e tal. Então é engraçado. É curioso que como isso, justamente, né, o que a gente acabou falando lá no começo na parte sem spoilers e aqui permanece verdade, a gente falando mais coisas permanece verdade, que o Mensur acaba sendo um grande símbolo do que é a história, né, das decisões e do que move o gringo e de como as outras pessoas interagem com o Mensur, tipo, tudo isso é a história, né? Acaba sendo. A relação das pessoas com o Mensur às vezes acaba sendo a relação delas com o gringo, porque nenhum dos amigos dele ajudou ele em porra nenhuma no final das contas, sabe? Porque da mesma forma com que nenhum deles levava a sério o Mensur. Sim. Mas o garoto paulistano lá que ele acabou encontrando e que tava querendo entender mesmo o Mensur, acabou sendo um amigo pra ele. E ainda daquele jeito, né? Isso que você comentou é bem verdade, né? De como as pessoas encaram o Mensur, como elas encaram o gringo, porque ele acabou incorporando isso na vida. Então o professor ainda respeita o Mensur, então ainda respeita o gringo. Os amigos não respeitam tanto. Então, sei lá, o gordo tem uma lembrança do passado, mas hoje em dia não se importa. Então é aquela coisa. Eu gosto de você, mas gosto de você à distância. O cara que é o alemão, eu não lembro qual que é o deles, qual que é o cara que ele encontra do hotel lá, que tem um esquema e que foge ele. Não dá uma foda nenhuma pro Mensur e ele não dá uma foda nenhuma pro gringo também. Exato. O cara do submundo, o garotinho praticante de Mensur, ele é ele quer levar na zoeira, que é o esporte, ele leva na zoeira a relação com esse cara, sabe? Tipo, é um velho escroto aqui que não tá levando a sério, eu quero só zoar, e ele não quer zoar comigo, sabe? Então, é a mesma coisa, acaba sendo realmente isso, né? A relação das pessoas com o Mensur é a relação delas com o gringo. Fazendo a conexão, a relação do Mensur, a relação do gringo com o Mensur acaba sendo a relação dele com a vida dele, né? Durante a história, justamente porque é algo que vai mudando, sabe? Quando ele larga o Mensur, é quando ele tenta arranjar um trabalho de verdade e tenta buscar um relacionamento amoroso e tal. Quando ele volta com o Mensur é quando as coisas acabam complicando de novo pra vida dele, sabe? Ele tenta o Mensur e ele acaba irritando os garotos lá porque ele corta a cara dele e sem querer ele acaba vendo o cara sendo estuprado e o conhecimento disso complica demais a vida dele em Ouro Preto. Ele acaba tendo que sair de lá, né? A parte que ele vê o cara sendo estuprado não resultou em nada específico, né? Eu não entendi direito
momento, uma hora ali, talvez tinha alguma coisa a ver, eu não entendi também. Mas de qualquer jeito. Enfim, eu acho que a gente pode falar de algumas passagens, como é uma história bem... linear. É linear, mas ao mesmo tempo ela é bem... o que é relevante a gente citar tá pulverizado ao longo da obra. A gente pode falar bem por cima de alguns pontos curiosos, como, por exemplo, essa passagem do cara, do amigo dele do passado, que é o cara que tá roubando as toalhas. E é curioso como, nesse ponto, ele tem algumas conversas com o gringo, né? O gringo tem conversa com esse cara, e esse cara, ele diz que, cara, você é muito melhor do que você tá fazendo aqui, sabe? Ele é uma pessoa muito acima da vida que ele tá levando. Ele poderia ter sido um grande médico, ele poderia facilmente ter seguido... Ele ter chegado na faculdade se esforçando apenas. E ele poderia chegar se esforçando em qualquer outro lugar. E aí ele abandonar tudo isso só pra se dedicar a essa questão de honra e viver pela espada. Diz muito sobre quem é esse gringo. E ao mesmo tempo, eu acho que o gringo, ele é a representação do Mensur porque ele também é insano, sabe? Porque, não no sentido psicológico, mas no sentido de, caralho, por quê? Sabe? Por que você tá desse jeito, cara? Sabe? Por que alguém pratica esse esporte e por que você segue a vida desse jeito? Você poderia ser alguém bem melhor. Eu gosto dessa passagem como exemplifica bem quem ele é como pessoa, sabe? Eu concordo, e quanto mais eu penso, é mais difícil eu encontrar exatamente o que a obra quer falar sobre o gringo. Quer saber, não? Eu acho que no final das contas a obra quer falar que a melhor coisa de fato era ele largar a honra. Era ele parar de ser desse jeito, de achar que a honra é superior a tudo. Que tem honra em deixar de ser honrado. Tipos de honra têm valores diferentes, sabe? A honra dele continuar com a porra desse esporte idiota não era que nem a honra dele viver uma vida decente, sabe? De visitar a porra da mãe dele, de ter um relacionamento amoroso. Eu acho que muito disso se tá nesse trecho que você comenta. Porque em que caralho você viu a honra dele não roubar as coisas do hotel ali? Porra nenhuma, né, cara? Só se fudeu. Sim, ou de ter, sei lá, denunciado o amigo de alguma forma, ter levado adiante de algum outro jeito, sabe? Ele poderia ter feito de tudo, poderia ter feito várias coisas de forma diferente, sabe? Isso que você citou da mãe é outro exemplo bem válido, né? Ele poderia muito bem ter, mesmo seguido a vida de Mensur, mas ainda assim visitado a mãe, sabe? Ele poderia ter falado pra mãe que ele foi expulso da escola, que ele não era médico, que ele não estava casado. Eu acho que a ideia da história com a mãe é que ele não queria passar uma imagem não honrada pra mãe. Ele não queria que a mãe tivesse essa imagem feia dele, de um cara que acabou não passando em medicina, teve esse problema com esporte e tal. Só que no final das contas, a coisa mais desonrada do mundo foi ele ter abandonado a mãe, né? Sim. Criticado de forma muito veemente pela vizinha Dona Dulce. Certíssima, Dona Dulce. Certíssima. Esse não é o nome dela, mas ela é uma Dona Dulce, né? Dona Dulce Janeleira. Velha janeleira, né? Exatamente. Mas, pô, ela cuidava da mãe dele, né, cara? Ela tinha total razão de ser uma Dona Dulce, sabe? Sim, e ele falou as verdades ali pra ele, sabe? A coisa mais desonrada foi ele ter abandonado a mãe. Mas por quê? Porque ele tinha um orgulho de não só honra, acho que orgulho talvez é uma boa palavra pra, tipo, representar a obra, sabe? Ele tinha esse orgulho de não querer mostrar uma vida fraca pra mãe. Mas, e aí? Caminha bem lado a lado, né? O orgulho com a honra, né? Principalmente se a gente for ainda pensar nesse paralelo com os samurais, né? O Mensur, em teoria, ele tá também nesse meio termo, né? Da honra com o orgulho. Ao mesmo tempo que você quer manter-se honrado, você ainda tem aquilo de, não, mas eu sigo o Mensur e eu tenho que ser assim. E é uma linha tênue ali. Não que o gringo seja um cara orgulhoso ativamente e com frequência, mas ele tem um pingo ali de orgulho também que impedia ele de fazer algumas coisas e de ser uma pessoa melhor, talvez, né? Eu não sei, você comentou isso da obra, não sabia o que a obra queria dizer. Eu também não sei o que ela quer dizer. E eu não sei, inclusive, se ela critica isso da honra dele tão ativamente. Não sei se ela só expõe e a gente conclui isso. Porque no final, fazendo já um pulo gigantesco pra parte final, no final, quando ele vai confrontar lá o gordo por conta do que ele fez com a moça lá que ele conheceu, que eu não sei nem se tem nome, não lembro de ter citado o nome dela. Ele ter matado a menina, né? E de ele ter matado a outra, né? Que ele conclui que
que ele matou, ele nem sabe, mas ele acha muito provável. E aí no final ele vai lá e corta um monte de vezes a cara do gordo, e aí o que ele conseguiu com isso, sabe? O que ele obteve? Onde essa honra dele levou? Acaba ficando no ar essa resposta, né? A gente não tem uma resposta, ele não tem uma resposta, ele só larga a espada e vai embora. Ainda mais considerando o ponto de que ele justamente usou do Mensur, né, pra aplicar essa revanche, entre aspas, né? Não é uma revanche, mas pra demonstrar o orgulho dele, né? Pra demonstrar a honra dele, ele voltou pro Mensur. Você tem razão. Uma última vez ali, né? Como uma última vez. Eu acho que muito disso, eu fiquei pensando nesse final bastante, tem a ver com ele finalmente encontrar o propósito da honra do Mensur. Ele aprendeu o Mensur esses anos todos e continuou praticando pra quê? Pra finalmente poder usar isso de forma honrosa e útil nesse momento. Mas é bem bizarro, quando você para pra analisar, é meio conflitante a mensagem, não de forma incoerente, de forma que faz sentido dentro da história, mas é bem bizarro, sim. É difícil concluir muito sobre qual a mensagem sobre honra no final das contas dentro da história. E talvez não tenha, né? Talvez o objetivo tenha sido justamente esse, né? Só contar a história desse cara, expor os pensamentos dele e a interação dele com o universo à volta dele, e o julgamento fica pra você, né? No final das contas. Eu acho que o julgamento mais óbvio, talvez, da leitura é que claramente a honra do Mensur não tinha muito valor no final das contas, sabe? Todas as atitudes que pareciam honrosas que ele estava tomando durante as histórias implicavam em coisas que, né, não eram honrosas no final das contas, né? Você que tá dizendo isso. Não sou eu. Bom, eu tô dizendo. Eu acho que talvez muito da história de Mensur é meio que a desmistificação desse clichê. Parece que tem essa dicotomia real na nossa vida, sabe? Algumas coisas são honradas e algumas coisas não. Sendo que a gente vive nesse mundo de cinzas, né? Que as coisas nunca são tão simples quanto parecem, sabe? Nenhuma atitude... No final das contas, talvez não dá pra classificar nenhuma atitude que ele fez durante a história como claramente honrosa ou não. Sim. Eu acho que é uma dissecação bem viva, sabe? Desse conceito. Quando ele entrou na minha cabeça, relendo Mensur, foi algo que carregou muito bem a história e deu muito vida pra ela. Estou concordando com tudo aqui nesse momento. É justamente vago e interpretativo, bastante interpretativo. Eu gosto disso. Acho que a gente gosta de obras interpretativas aqui no Quadrinho ao Quadrado. Não sei o que isso diz sobre a gente, se a gente é um bando de pretencioso, eu não sei. Essa é uma pergunta que eu faço bastante, e talvez seja válido fazer pra Mensur também. Você acha que tem algum valor na crítica dizer que, não, Mensur é meio que só pretencioso demais? Não acho que seja, porque eu acho que é a substância aí, né? A gente comentou aqui ao longo do programa inteiro sobre isso, e eu acho que existe substância. Pretenciosidade, eu acho que nasce da ausência de substância, da ideia da pessoa que fez de que tem substância ali, mas não tem. Eu acho que não é o caso aqui. Agora, sobre isso de ser bem interpretativo, eu acho que talvez seja até uma característica bem de quadrinho brasileiro. Eu acho que é uma forma que o público brasileiro chegou a... O público, não, na verdade, os produtores de quadrinho nacional chegou a que é uma boa forma de você manter o leitor engajado e dar algo diferente pra ele, ou mesmo usar da limitação de, né, que você não consegue trabalhar num quadrinho de 400 páginas em pouco tempo, né? O próprio Mensur, o Rafael Coutinho falou que demorou muitos anos, eu nem lembro quantos anos foi. Também não. Eu acho que talvez deixar vago faz parte do cenário de publicação nacional, não sei. Deixar finais em aberto, que é uma coisa bem comum em quadrinho nacional, deixar com finais ou em aberto, ou que não dizem muita coisa, ou que você tem que interpretar. Isso aconteceu mais um quase final tudo. em aberto aqui, né, pra nossa coleção, inclusive. Aqui 100%, né, na verdade a gente não consegue nem imaginar, tipo... Vou até comentar rapidamente, né, sobre esse epílogo do final que aparece o cara sem nariz, que provavelmente é o cara do começo da história, né? O chapéu é o mesmo, pelo menos, né? É o cara. E ele tá procurando o gringo, a gente não sabe porquê, né? Porque o gringo não tem culpa disso, mas tá procurando o gringo. Termina com esse quadro todo destruído, né? Que eu acho que, sei lá, uma representação de que aquele cara foi quebrado pela ausência de nariz, foi quebrado pelo Mensur, não sei, fica essa dúvida no ar. Mas a cara que tem, não sei quanto a você, mas é tipo uma cara de Mensur 2, sabe? Vou te falar a coisa que eu achei mais bizarra dessa página final. É que não é o cara sem o nariz ali, é uma outra pessoa. Na página toda quebrada? É uma outra pessoa? Quem falou? Porque tem um nariz nessa página. Tem...
Eu acho que deve estar intercalando mais de um desenho aqui, é bem da verdade. Não sei dizer. Teve uma hora que eu pensei, será que é o gringo nessa última página? Mas acho que não deve ser, não. Eu acho que é bem alguém bizarro. Com muitas cicatrizes, né? Isso é fato. Definitivamente. Esse é o grande ponto, no final das contas, não importa quem é que seja, né? Mas é alguém continuou praticando mensur, né? Esse é outro negócio, inclusive, né? O gringo deu essa ideia de honra pra esse microclube aí e os caras foram longe com isso, né? Sim, pois o pessoal comprou a ideia. Mas ele comprou mais que os outros. É bem bizarro. Eu não saquei muito bem o propósito dele, não, também. Não saquei também. Vai ficar essa dúvida no ar aí, porque a gente não vai ter essa resposta. Eu não sei se eu quero que o Rafael Coutinho apareça pra falar sobre isso um dia. Um aspecto que a gente acabou não comentando, que eu tô pensando aqui, que é algo bem interessante da obra, são vários aspectos de convivência, preconceitos sociais, em vários aspectos, desde raça, desde classe, sexualidade, são várias coisas que são tratadas dentro da obra e eu achei de forma bem viva, sabe? Não bem viva, mas bem rica, pelo menos. O aspecto de classe, claramente, durante a história, sabe? Todo mundo trata mal o gringo, porque ele não é da mesma classe social que essa galera. Quando ele volta lá e aí tem um jantar, ele tem umas opiniões muito profundas sobre os assuntos que eles estão comentando ali, mas ninguém muito dá uma foda pra ele, sabe? Sim, tem uma hora que o cara tá contando que bateu na mulher pra pôr ela no lugar, né? E fala, e aí, você não acha que tem que colocar a mulher no lugar dela? Ele, não. Pô, mas isso se paga muito bem depois, né? Quando ele salva o cara de um acidente ali, né? E ele vira no final e fala, vai tentar bater em mulher agora. Essa cena é boa mesmo, essa cena é muito boa. Pô, eu achei que... isso aí, bem feito, filho da puta. Tem uma cena ali que fala claramente sobre... Não fala claramente, né? Mas trata sobre homofobia. O gringo vai lá no banheiro, né? Fala uma palavra em alemão, né? Sobre a cicatriz do cara. E era só um cara que tinha uma cicatriz, não tinha nada a ver com nada. Ele achou que ele era gay, e aí isso foi escalando cada vez mais. E tinha um preconceito bem enraizado naquela galera, chamando ele de vários nomes e escalando até ele ser completamente esmigalhado pra essa galera. Tomou uma surra ali da galera. Então, eu concordo. Ele acaba tendo bastante isso salpicado na história, né? Acaba nunca sendo o holofote, né? Nenhuma dessas situações, mas tá ali presente. Eu acho que talvez converse um pouco com a questão de honra, respeito, e que, em teoria, né? O gringo ser uma pessoa do caminho do Mensur e possivelmente ser uma pessoa honrada, talvez passe a ideia de, pessoa honrada é contra essas coisas que são um absurdo e que todo mundo deveria ser, mas tem que ser exibido aqui na figura de um cara doido, né? De um cara que segue uma cultura maluca pra poder mostrar o quão absurdo é isso, sabe? Não sei se é uma crítica direta ou se só tá presente pra dar alguns conflitos ali, mas de fato faz parte da história. Não, faz parte da história. Eu achei que só foi... Eu não sei, você comentou agora, eu não sei se tem muito a ver com a grande temática da obra, mas acho que no mínimo foi algo que enriqueceu o mundo, tornou aquele mundo muito mais real. Não é uma temática da obra, mas é algo que existe na vida real e existe em Mensur, sabe? Definitivamente. Eu gosto bastante desse aspecto. Tem uma hora ali que ele tá trabalhando no hotel, eles falam, fica xingando nordestino e boliviano, como bons paulistanos, né? Sim, pois é. Como bons paulistanos. É isso, cara. Eu acho que é isso então, né? A gente falou bastante coisa de Mensur aqui, demos bastante opiniões sobre vários aspectos, não vamos passar de novo pela fase de opinião geral, porque a gente já falou opinião geral, com esse spoiler eu acho que a opinião é a mesma. Ainda recomendo Mensur. Eu só depois fiquei pensando, não sei se eu sou que nem você, eu recomendo isso pra qualquer pessoa. Tem que gostar um pouquinho de quadrinhos, pelo menos, pra querer ler Mensur, eu acho. Eu não sei se eu recomendo pra qualquer pessoa, não, mas eu acho que é sempre uma boa pedida. Tipo, ler quadrinhos bons é sempre uma boa pedida, eu acho que Mensur é um bom quadrinho, sim. Dito tudo isso, partimos agora pra aquele finalzinho de programa que quem leu o quadrinho, leu o Mensur, vai saber de antemão, vai saber qual é o próximo quadrinho ao quadrado. Sim, que vai ser, né? Próximo quadrinho ao quadrado será Labirinto, de Thiago Souto, né? Exatamente. Esse é mais uma daquelas experimentações, assim, que a gente fez, assim como a gente fez com Bulldogma. Nem eu, nem você lemos Labirinto, né? Eu só vi ela extremamente sendo elogiada por aí, essa obra. As imagens que eu vi me deu... Fiquei extremamente muito interessado em ler Labirinto, então vamos fazer. Eu tô com ele aqui, eu comprei o Labirinto no CCXP, eu tenho aqui o autógrafo do Thiago Souto.
E eu não li ainda, mas eu dei aquela folheada por cima. Pelo menos bonito ele é. A gente vai descobrir o quão bom é a história, mas eu já ouvi falar que tem aspectos discutíveis na história. Eu acho que é isso que faz um bom quadrinho ao quadrado, por isso que eu trouxe essa sugestão pra gente. Ok, vamos ler Labirinto. Então vamos ler o Labirinto. Quem não leu ainda, quem não tem, pode ir atrás aí pra comprar, adquirir, porque vai ter esse um mês pra ler. E fica a sugestão, deixem novamente nos comentários sugestões de quadrinhos que vocês acham que tem a ver com a cara do quadrinho ao quadrado. A gente tá avaliando opções, mas talvez a gente em algum ponto vai abrir também para quadrinhos mais curtos. A gente sempre tá falando de alguns mais longos, então não precisa se restringir a tamanho, pode ser algum mais curto também. Talvez a gente vai fazer alguns programas de quadrinhos que são, sei lá, 60 páginas, que é bem comum aqui no Brasil, né? Sim. Ninguém tem muito tempo aí pra dizer muita coisa. Não, eu li vários desses também que eu adoraria comentar, mas não render um programa, sabe? Então, definitivamente. Nossa, peço muito, muito mesmo que quem escutou esse programa mande sim recomendações de quadrinhos, porque eu tô precisando. Sempre estamos precisando. Dito isso, até mês que vem. Esse programa é até mês que vem.